Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Leonardo Barros, depois de 2 anos estou voltando a fazer o que eu gosto, fazer meus vídeos, falarmos um pouquinho sobre futebol, sobre geopolítica, então estou firme e forte. Se vocês perceberem, estou num cenário novo, estou visitando a casa da minha irmã, que ela também está com um projeto bem legal, depois eu vou divulgar nas minhas redes e também divulgar aqui o canal da minha irmã, que é voltado para o público infantil. Mas enfim, hoje estou aqui para falarmos um pouquinho sobre política e futebol, coisa que eu adoro, assuntos que eu me relaciono bem, assuntos que eu gostaria que meu público fosse impactado com essas temáticas. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, a partir desse, o primeiro, falando um pouquinho sobre os clubes de futebol de esquerda. Podemos falar o seguinte: esses clubes de futebol, eles nasceram através de quê? Podemos entender o seguinte, pessoal. Todo clube de futebol, ele tem um nascimento, ele tem uma origem e normalmente está inserido numa origem política. Por exemplo, nós olhamos para os clubes do nosso país, nós temos o Corinthians, o Flamengo, que tem algumas origens mais voltadas para o povo, para o público, para o povão, né? Classe operária e tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho dos clubes de futebol do mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Rayo Vallecano, um clube das redondezas ali de Madrid, um clube que tem fortes raízes com a classe operária. Estamos falando do clube chamado Rayo Vallecano, que está às redondezas ali da cidade de Madrid, a capital da Espanha, uma das maiores cidades e mais famosas cidades da Europa, e essa cidade é sede de dois grandes clubes de futebol, o Atlético de Madrid e o Real Madrid, que são considerados os primos ricos, e o Rayo Vallecano o primo pobre da região. É importante também frisar que, historicamente falando, o Real Madrid sempre esteve atrelado a clubes, a elites mais madrilenhas. O Atlético de Madrid não. O clube madrilenho, o do Atlético de Madrid, já estava voltado mais para as classes populares. Mas é importante falarmos o seguinte: o Rayo Vallecano tem, de fato, raízes mais com a classe operária. Isso tudo se deve ao seu bairro, Vallecas. Pessoal, quem é da região ali da Espanha, que estiver assistindo meu canal, ou sabe falar bem o espanhol, por favor, cuidado, porque eu sou português, eu sou brasileiro, eu falo português, tá certo? E eu tenho uma certa dificuldade de falar um pouquinho as palavras, né? Os bairros, as localidades da região ali da Espanha. Então vamos lá. O Rayo Vallecano, que nasceu no ano de 1924 e sempre esteve atrelado a pautas mais da população da classe operária. Certo? Então, esse clube de futebol, fundado por operários, vai ter suas raízes basicamente em um bairro chamado Vallecas. Certo? Esse bairro que está nas circunvizinhanças ali da região de Madrid tem como sua principal característica a resistência à ditadura de Francisco Franco, principalmente ali a partir dos anos 50 e 60. Então, como eu falei anteriormente, Real Madrid, que sempre esteve atrelado com a ditadura, principalmente, né? Principalmente quando eles ganharam as Champions Leagues lá dos anos 50, foi sempre muito financiado pelo Estado. Já o Rayo Vallecano, o primo pobre, ele sempre esteve mais preocupado com as pautas da população da região de Vallecas. É tanto que nós podemos falar que ele é o primeiro grande clube da Espanha a ser progressista. Por exemplo, as pautas mais voltadas para a população. O primeiro clube que vai ter, por exemplo, vai publicar um uniforme defendendo as pautas do grupo LGBTQIA+, que vai ter, eles vão colocar na sua camisa as cores do arco-íris. Foi o primeiro clube também da Espanha a ter a primeira presidenta mulher, né? A Teresa Rivera em 1994. Esse clube também vai ter voltado muito pelas pautas do futebol feminino, então é um clube que vai abraçar essa população mais, podemos dizer, abastarda aí da Europa. Então, o Rayo Vallecano ele tem uma história singular, diferentemente das grandes potências dos clubes de futebol que nós conhecemos da Espanha, como eu citei anteriormente, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. O Rayo Vallecano tem uma história linda. Nesse canal, nós iremos falar mais da história dos clubes e da política desses clubes. E não vou falar mais tanto de futebol, mas sim tudo que está em volta. É importante nós frisarmos isso.
Continuando, quando nós falamos sobre essas pautas progressistas, é importante falarmos da torcida do Raio Vallecano, uma torcida apaixonada que não está preocupada com os títulos, e sim com os lemas que essa torcida tem. Um dos lemas é o seguinte: ame o Raio, odeie o fascismo. Fascismo que durante o século XX permeou na Europa e esteve também na Espanha, principalmente com a ditadura, repito, do Francisco Franco. Outro também que eu acho bem interessante que a torcida coloca nos estádios é o quê? Raio Vallecano, raio pequeno e grande nos valores. Podemos dizer na tradução é o quê? Raio pequeno no esporte, grande nos valores. Ou seja, estão mais preocupados com os valores da própria cidade. Eles preferem defender sua cidade do que olhar os títulos que, por exemplo, os grandes clubes europeus têm. Só para nós finalizarmos essa primeira parte dessa caminhada de vídeos falando sobre política e times de esquerda, vamos falar o seguinte, um pouquinho da torcida também, só para finalizarmos. A partir dos anos 50, esse clube ele vai ter um crescimento e vai ficar permeando entre a primeira e a segunda divisão da Espanha. E a partir daí a torcida vai se apaixonando cada vez mais. Já na metade dos final dos anos 80 para os anos 90, essa torcida vai se aliar com um clube muito famoso que vai estar no nosso terceiro ou quarto episódio, que é um clube chamado St. Pauli, que é um clube da Alemanha. E esse clube é muito legal. Vocês vão assistir o meu vídeo posteriormente e vai entender a importância desse clube lá na Europa, lá na Alemanha. Curiosidades do clube Raio Vallecano. Existia um atacante chamado Zozulia e a torcida batia muito contra ele e foi contra a contratação desse jogador. Agora me pergunta, por que essa contratação foi tão polêmica? Vamos observar agora. Esse atacante ele esteve ligado a grupos de extrema direita da Ucrânia, certo? E a partir daí, a Ucrânia que no início dos anos 2010 sempre esteve atrelado ao ultranacionalismo europeu, certo? Nós temos também movimentos na Ucrânia que foi muito combatido e compelido para em cima das pautas progressistas. Então, esse atacante ele não foi contratado, foi expulso do Raio Vallecano graças a esse sentimento da torcida, dos torcedores do Raio Vallecano. Tá certo? Só para nós finalizarmos, última curiosidade. Se vocês perceberem, eu vou colocar aqui o uniforme atual do Raio Vallecano, que é camisa branca com uma faixa horizontal vermelha. E olha a curiosidade, nos anos 50, devido à proximidade e à rivalidade também com o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, melhor dizendo, o Raio Vallecano homenageou o Atlético de Madrid colocando as cores, né, vermelho e branco, mas para diferenciar do Atlético de Madrid, a faixa horizontal em homenagem a um time aqui da América do Sul, um time chamado River Plate, um time da Argentina. Ou seja, aí uma curiosidade para vocês entenderem e compreenderem a linda história de um clube que eu gosto, que eu espero que vocês gostem, que é o Raio Vallecano, um clube da periferia de Madrid. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, marque o sininho e espero que nos próximos vídeos eu traga mais informações, mais curiosidades para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e um abraço a todos. Valeu, galera!